Novamente um grande abraço, sejam todos bem-vindos. É sempre uma alegria muito grande a gente estar com vocês. Uma oportunidade muito grata podermos estudar juntos. Já faz mais de 14 anos que a gente faz estudos online. Estudamos já vários livros, né? Do André Luiz, Allan Kardec, Joana de Ângeles, né? E é sempre uma alegria renovada a gente poder estar com vocês e trocarmos vibrações, né, conhecimentos. Vamos aproveitar então, né? Então vamos lá. Vamos dar sequência. Nós estamos fazendo o estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, né, do Espírito André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier. Nós estamos ainda no capítulo 13, Pensamento e Mediunidade, e nós estamos em meio à reunião mediúnica que o André Luiz está observando, está aprendendo, né, nos momentos finais da reunião, né? E nesses momentos, assim, quase encerrando a reunião, né, a médium Celina está incorporada, só que não está exatamente incorporada, desculpe, né? Não é exatamente esse o termo, né? Mas ela está expressando como se fosse uma comunicação, uma incorporação de alguém que estivesse ali na reunião, junto a ela, né? Como se um espírito estivesse incorporando, só que não há um espírito ali na reunião. Ela está recebendo uma comunicação, uma mensagem à distância. Uma telemensagem. Ela está recebendo uma mensagem que vem através do espaço. Está sendo irradiada. Aqui não falou de onde que está sendo irradiada. Mas vários médiuns poderiam ao mesmo tempo receber a mesma mensagem. Tá? Então ela está recebendo a mensagem do espírito, de uma boa condição, tal, falando sobre pensamento e mediunidade. Então nós estamos nos momentos finais dessa comunicação que está se dando. Tá? Então vamos lá. O espírito continua falando, né? Ele está falando a respeito de pensamento e mediunidade, né? Convicção de imortalidade, sem altura de espírito que lhe corresponda, será projeção de luz no deserto. Está falando as coisas bem importantes, assim, bem profundas, para a gente parar para analisar, né? Para a gente refletir sobre a nossa atuação, né? Ó, convicção de imortalidade. Você é convicto da imortalidade. Mas essa convicção, ela não promove em você, você não utiliza essa convicção para que você tenha uma altura de espírito, para que você não tenha, uma elevação, você não cultiva uma elevação de pensamento, de conduta, né, que corresponda à convicção de imortalidade. É isso que ele está dizendo, né? Então, o que que acontece? Você cultiva um ideal, uma convicção, mas aquilo não se transforma exatamente numa atitude, né? Uma conduta elevada. O que que representa isso? É como se você estivesse projetando luz no deserto. Tá iluminado, só que não cresce nada, não se desenvolve nada, né? Não tem frutos nenhum, né? Ok, pessoal? Mediação entre dois planos diferentes, que é a função da mediunidade, né? A mediar dois planos diferentes, intermediar o plano material e o plano espiritual, sem elevação de nível moral, é estagnação na inutilidade. Ok? Vocês entendem? Mediação entre dois planos diferentes, sem elevação de nível moral, é estagnação na inutilidade. Veja bem, pessoal, você pode usar um telefone e você conversa com alguém por telefone. O simples fato de você estar conversando com alguém por um telefone não quer dizer que a conversa é elevada, não quer dizer que aquilo vai produzir alguma transformação em vocês. O simples ato de você usar um instrumento
e conversar com uma outra pessoa que esteja próxima ou distante, aquilo ali não confere elevação a ninguém, né? Então ele está fazendo, o espírito está fazendo essa reflexão que é importante, ó. Só o fato de você mediar dois planos diferentes, né, sem que você transforme isso em elevação de nível moral, é estagnação na inutilidade. Por quê? Porque a gente pode aproveitar essa conversa que a gente tem, tanto com espíritos sofredores, assim como com espíritos protetores, você pode transformar esse momento ímpar de intercâmbio com o mundo espiritual em um momento de alto significado transformador em termos de moralidade. Puxa vida, olha só, né, a beleza do momento, o significado do momento que nós estamos tendo, olha a comunicação que o Espírito deu, né? Olha a energia que ele irradiava, né? E que a gente sente até agora essa energia, né? Estimulando a gente a uma atitude de maior respeito, de maior amor, de mais fé, né? Então, quando a gente procura reter aquela informação, reter aquela mensagem, né, na nossa memória, no nosso perispírito, eu quero preservar isso o máximo de tempo possível. Aí você já toma cuidado com os hábitos, né? Já volta para casa, já não quer muita, né? Não quer muita confusão, não quer muita, já quer uma contrição, né? Então você já se prepara melhor para dormir, já quer manter aquela vibração gostosa, evita falar mal de alguém, evita fazer comentários chocantes e tal. Isso tudo nós temos o que melhorar, nós temos o que aprimorar, né? É quando a gente começa a adquirir uma reverência àquilo que é santo, aquilo que é elevado, aquilo que é puro, né? Então a gente vai melhorando moralmente, a gente vai se elevando moralmente, ok? Então, aí a mediunidade, aí a reunião mediúnica, aí está fazendo sentido. Aí está promovendo a nossa melhora de fato, né? O intercâmbio com os bons espíritos está de fato promovendo a nossa melhora, porque nós estamos aproveitando isso realmente para acalmar instintos, para domar a fera humana dentro de nós, né? Então aí nós estamos realmente tirando um bom proveito da mediunidade, né? Agora, sem isso, pessoal, como ele disse aqui, ó, é estagnação na inutilidade. Se a gente não transformar a mediunidade em elevação de nível moral, é estagnação na inutilidade. Não vai servir para muita coisa, pessoal. Tá? Aí ele continua dizendo, né? O pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio. Ponde as águas puras sobre um leito de lama pútrida, e não tereis senão a escura corrente da viciação. Está vendo? Olha só, o pensamento é tão significativo na mediunidade, tão importante, fundamental, quanto o leito, né? Que é as margens ali por onde passa as águas de um rio, né? Então, é tão importante o pensamento quanto o leito para o rio, né? Importante para o rio. Você coloca as águas puras sobre um leito de lama pútrida, e aí você vai ter, né, a corrente escura da viciação, trazendo para nós, né? Quer dizer, você põe a mediunidade, você põe as águas puras do espiritismo, das mensagens espirituais, até mesmo dos exemplos de sofrimento que chegam até a reunião mediúnica, e era como se aquela água pura do exemplo, água pura do sofrimento, água pura da mensagem, né, caísse dentro das margens do leito pútrido dentro de nós.
né, em que nós não acabamos não sabendo aproveitar os exemplos, os socorros que foram proporcionados, as mensagens que foram dadas, né? Faz sentido para vocês, pessoal? Está fazendo sentido? Vou tomar uma aguinha aqui. Falou em água pura, me deu até sede agora. Né? Então, é saber aproveitar, né? Por quê? Porque você pode, às vezes você recebe uma mensagem, né? Mas recebe uma mensagem espiritual, né? Em que a gente só gere dúvida, só gere desconfiança. Por melhor que seja a mensagem, né? As pessoas ficam lá cheias de desconfianças, cheias de apreensões, de dúvidas, né? Questionando tudo, né? Não que a gente tenha que aceitar tudo, né? A gente tem que ser crédulo, mas nós podemos observar com um pouco mais de amor, com um pouco mais de compaixão as coisas, com um pouco mais de entendimento fraterno, né? Então, um pouco mais de confiança, olhando mais a essência do que a aparência, né? Então, isso tudo a gente pode olhar com olhares mais benévolos, né? E não sempre com desconfiança. Os espíritos amigos, na obra do André Luiz, eles deixam muito claro, né, que não é interessante essa atitude de desconfiança sistemática. Isso acaba com as mediunidades, acaba com os médiuns, corrói a reunião mediúnica, a desconfiança sistemática. Tá? Então, isso não é bom, não é saudável para a reunião mediúnica, né? Então, continuando aqui, né? E às vezes, né? Às vezes até os necessitados que se comunicam, às vezes a gente não sabe também tirar o proveito das comunicações dos necessitados, né? Às vezes acaba a reunião, alguém pode emitir algum comentário chocante a respeito do necessitado que se comunicou, às vezes de uma forma até irônica, né? Eu não estou falando que a gente faça isso nas nossas reuniões, tá? Aliás, porque, né, a gente sempre instrui que não faça isso, né? Mas isso pode ocorrer, né? E não deve. Por quê? Porque nós devemos, a partir dos exemplos de sofrimento, nós devemos trazer para nós, olha o sofrimento desse espírito. E olha o que ele falou sobre o apego às paixões, sobre a viciação, tal, né? Isso aí é um estímulo para a gente viver uma vida melhor, uma vida mais reta, uma vida mais cuidadosa, né? Mais prudente, né? Então, não transformar a comunicação em motivo de acusação do espírito, mas também olha o que ele fez com a vida dele, olha, né? Isso é faltar com a caridade, né? É faltar com a humildade também, né? Então essa aqui é a lama pútrida que ele fala aqui, que às vezes as águas puras, né, que passam por nós encontram esses comportamentos que não ajudam, né? Então nós não devemos fazer assim, né? Na sequência, o benfeitor advertiu que não basta ao médium deter-se no simples intercâmbio. Ah, já estou participando da reunião mediúnica, eu já dou comunicação, né? Já está bom já. Não basta ao médium deter-se no simples intercâmbio. Ser-lhe-á indispensável a consagração de suas forças às mais altas formas de vida, buscando na educação de si mesmo e no serviço desinteressado a favor do próximo o material de pavimentação de sua própria senda, do seu próprio caminho, né? Vocês entenderam? Vamos lá, né? Quer dizer, não basta ser médium, não basta proporcionar as comunicações, tá? É indispensável a consagração de suas forças às mais altas formas de vida. Tá? Isso aqui é muito importante, é extremamente importante, né? Quer dizer, o que deve nos guiar
O norte que nós estamos perseguindo é a nossa espiritualização, é a nossa evolução moral, emocional, comportamental, é o nosso crescimento. Não é a aparência, não é o poder, não é o status, não é o mando, não é o dinheiro, não é nada disso. O que deve nos guiar, o que deve guiar a vida do médium é a possibilidade de se melhorar, a possibilidade de sintonizar com as mais altas formas da vida. Alexandre, mas isso é muita coisa, eu não consigo, né? Todos nós conseguimos. Nós estamos aqui para isso. O trabalho serve para a gente perseguir as frequências mais altas da vida, as formas mais elevadas da vida. É para isso que a gente está aqui. Nós estamos ensaiando os primeiros passos para a vivência da vida superior. Nós estamos nos treinando para a vivência da vida superior. O fato é que muitas vezes a gente fica acomodado a uma vida primitiva, quase, né? A gente fica acomodado a uma vida, né? Uma vida nos mais baixos níveis. Por quê? Porque é isso que a gente recebe o tempo todo, né, pessoal? Você liga a internet, liga a televisão, liga o rádio, são as mais baixas frequências que nos são bombardeadas na nossa direção o tempo todo. Não é verdade isso? Vocês não percebem isso? O tempo todo a gente acaba sendo chamado, né? Chamado para sintonizarmos com as mais baixas frequências da vida, não é? São imagens, são frases, são conceitos equivocados, né? E nós somos chamados a sintonizar com as mais elevadas formas da vida, não é? Ok. O Hugo Júnior colocando: oi Hugo, um abraço. Precisamos aprender sobre o poder criador do pensamento, entendendo que, ao ser emitido por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos. E aí teremos que viver em sua onda de formas criadoras, né? Exatamente, a gente viverá entre as nossas próprias criações, né? Em meio às nossas próprias criações, né, Hugo? É perfeito, é isso mesmo, né? O pessoal que está precisando de ajuda, que está aqui com a gente, pessoal, vão mantendo o pensamento. Eu sei que vocês alguns estão com dores, com angústias, ansiedades, né? Em crise muitas vezes. Eu peço a paciência de vocês e que vocês, por um instante, prestem atenção no que a gente está falando. Porque só o fato de vocês começarem a ouvir um pouco o que a gente está falando, manter o pensamento em oração, tentar captar energia, porque enquanto a gente está trabalhando aqui, falando com vocês, os espíritos amigos que fazem parte do Maria de Nazaré, que servem a Maria de Nazaré, que nos ajudam nos nossos trabalhos já há tanto tempo, eles estão visitando vocês. E aqueles que emitem pensamentos de pedidos de socorro mental, eles já estão junto a vocês, auxiliando, tá? Só que é muito importante que a gente tente sair da aflição por um instante, porque a gente às vezes está tão fixado na aflição que a gente não consegue nem prestar muita atenção no que está sendo estudado, tá? E é muito importante a gente tentar se desvincular um pouco daquilo que gera aflição para que a gente sintonize com a proposta luminosa do Espiritismo, tá? Que André Luiz nos traz aqui, certo? E tenha confiança que todos estão sendo auxiliados. Quem não está participando de uma casa espírita, procure uma casa espírita. Não fica só na internet, não. Procura perto de você uma casa espírita, vai tomar passe na reunião pública, faça um atendimento fraterno, busque ajuda, tá? Se precisar também, busque uma ajuda psicoterápica. É muito importante também, tá? Às vezes está precisando da casa espírita, mas está precisando também de fazer uma terapia ou da ação medicamentosa que um psiquiatra possa fornecer, tá?
Mas é importante que busque ajuda. Aqui é uma parte dessa ajuda, tá? E tem outras coisas que podem ser feitas na casa espírita, né? Na psicoterapia, no psiquiatra, quem estiver precisando, tá? E o estudo já ajuda bastante, né? Mas não faz tudo, né, pessoal? Então, vamos, vamos tentar elevar um pouco o pensamento, né? Para que a gente possa aproveitar melhor aqui o momento. Então, vamos lá, né? Então, é indispensável a consagração de suas forças às mais altas formas da vida. A gente tem que ir deixando as coisas mais baixas, tem que ir deixando os hábitos mais baixos, os pensamentos, as falas, né? Tem gente que fica xingando o dia inteiro, usa, né, xingamentos para, né, palavras chulas o tempo todo, né? Então a gente tem que ir deixando essas falas chulas, esses termos obscenos, a gente tem que ir deixando isso, que é uma expressão de um nível mais inferior, né? Se a gente quer se aperfeiçoar na mediunidade e como pessoa, tem que buscar a educação de si mesmo, a educação de si mesmo e no serviço desinteressado a favor do próximo. Quer dizer, a educação de si mesmo, através dessas mudanças, algumas pequenas, outras maiores, e no serviço desinteressado, né? Atividades voluntárias, trabalhos de distribuição de roupas, de alimentos, de visitas aos necessitados, né? A aplicação de passes. Ok, pessoal? E o próprio exercício da mediunidade, né? De uma forma desinteressada, seja ela qual for, é pavimentar o nosso próprio caminho, é estruturar o nosso próprio caminho, tá? Muito importante a gente pavimentar o nosso caminho, né? Certo? Então vamos lá, vamos continuar. Vamos ver se a gente consegue pelo menos terminar esse capítulo hoje, né? Insistindo na importância da renovação da própria criatura, o benfeitor foi enfático. Não basta ver, ouvir ou incorporar espíritos desencarnados para que alguém seja conduzido à respeitabilidade. A tarefa para crescer exige trabalhadores que se dediquem à elevação de si mesmos. Tá? Então não basta a gente ser médium, a gente ver espíritos, ouvir, incorporar os espíritos desencarnados, para que a gente possa ser tido à conta de uma pessoa respeitável. Só isso não basta. E aqui também, vamos abrir um parênteses aqui, né, para a gente analisar. Talvez muitas pessoas hoje no movimento espírita, talvez vissem essa frase e já falassem assim, ó, tá vendo? Olha aí o Aulus falando que não precisa ser médium para ser respeitável. Não precisa ser médium, não precisa ouvir, não precisa sentir, não precisa trabalhar com a mediunidade. Talvez muitas pessoas já levassem para o caminho, ó, tá vendo? Né? Não precisa esse negócio de mediunidade, reunião mediúnica, não precisa ajudar, não. É só você, como eles dizem, é só você se evangelizar, é só você fazer o bem, não precisa estar se envolvendo com mediunidade, não. Né? Dá para fazer o jogo dos 7 erros aqui, né? Nessa fala aqui dá para fazer o jogo dos 7 erros, né? De tanto erro que tem, né? E eu falei essa frase, que não é o que eu penso, logicamente, né? Mas é o que muitas pessoas acabam tirando erroneamente desse tipo de frase que o Espírito falou aqui. A gente vê muita intenção de desqualificar do trabalho mediúnico, desqualificar a importância dos médiuns, doutrinadores, da ajuda aos espíritos. Eu trabalho sempre no sentido de valorizar esse tipo de trabalho na casa espírita. Porque está sendo existe uma campanha silenciosa, ou não tão silenciosa assim, no sentido de desqualificar
a importância que há no trabalho mediúnico, no auxílio aos obsediados, aos obsessores. Existe uma campanha silenciosa, pessoal, pode acreditar. A gente que trabalha aí nas casas espíritas, né? Nas reuniões mediúnicas, atende pessoas de toda a parte do planeta através do atendimento online que a gente faz como psicoterapeuta, né? Então a gente entra em contato com muitos médiuns, doutrinadores de toda a parte do Brasil e fora do Brasil, inclusive, né? Então a gente vê essa tentativa de desqualificação nas casas espíritas do trabalho dos médiuns. Muita gente fala assim, você não precisa ser médium não, vai dar sopa só, vai evangelizar, vai fazer isso, vai fazer... Como se fosse a última coisa que você tinha que pensar em fazer é ser médium e trabalhar numa reunião mediúnica. Vai fazer qualquer outra coisa menos isso. Né? E às vezes as pessoas ficam fazendo curso ESG, Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, e Gênesis, Céu e Inferno, e que são livros excelentes e a gente deve continuar estudando a vida inteira. Mas entra curso, sai curso, entra curso, sai curso, e nada de se chamar o cidadão para participar de uma reunião mediúnica, dar oportunidade de exercitar a mediunidade numa reunião mediúnica. Entra ano, sai ano, e está lá o cidadão que chega no estudo incorporado, sai do estudo incorporado, e nada do pessoal da Casa Espírita chamar para participar de uma reunião mediúnica, orientar pelo menos com relação à mediunidade. Tá, pessoal? Está assim de caso desse jeito, que a gente vem acompanhando. Né? Então, isso que o Espírito falou aqui, de forma alguma deveria ser entendido como uma desqualificação ao trabalho dos médiuns, às mediunidades, às reuniões mediúnicas. De forma alguma, seria a coisa mais errônea que a gente poderia interpretar aqui, ó. Quando ele fala assim, ó, não basta ver, ouvir ou incorporar espíritos desencarnados para que alguém seja conduzido à respeitabilidade. Ele está dizendo assim, não basta isso. É bom que se faça isso de uma forma correta. Né? É bom que se faça isso com amor, com consciência, tentando se elevar. Né? A gente não pode jogar a criança junto com a água do banho. A gente joga a água do banho e fica com a criança. Não é assim? Então a gente tem que entender a coisa, né, de uma forma muito, muito equilibrada, senão a gente acaba desprestigiando a mediunidade. E a oportunidade que muitos médiuns precisam ter, até para quitarem certas dívidas que trazem, né, para que possam melhorar de certos desequilíbrios que trazem. Ok? Por quê? Porque ajudando vão sendo ajudados, socorrendo vão sendo socorridos. Trabalhando pela saúde dos outros, eles vão também adquirindo a saúde. Muitos médiuns reencarnam com uma nuvem de espíritos em torno deles, suplicando o auxílio que eles poderiam dar através da mediunidade. E aí quando você fica desviando a pessoa da mediunidade, manda para tudo quanto é trabalho, menos para aquilo que precisava, a pessoa fica lá indo para tratamento psiquiátrico, psicológico, né? As terapias variadas, e nada consegue resolver. Por quê? Porque o que ajudaria grandemente seria o trabalho mediúnico, seria a caridade através da mediunidade que a pessoa veio, né, com possibilidades nesse sentido. Tá? Evangelizar, a gente está equivocado nessa questão. Quando a pessoa fala assim, não precisa reunião mediúnica, não precisa trabalhar com mediunidade, basta você se evangelizar. Ora, como se evangelizasse fosse um contraponto a você participar de uma reunião mediúnica. Não é? Como se evangelizasse não fosse a busca básica que qualquer trabalhador espírita deveria ter. Entendeu? Quer dizer, então usar esse pretexto, não, porque basta eu me evangelizar.
Ok, você vai se evangelizar, qualquer trabalhador deve se evangelizar. Isso não é uma coisa extraordinária, isso é a necessidade, né? Agora a pessoa está lá tentando se evangelizar e está cheio de doença, está cheio lá de perturbação, está vendo espírito para todo lado, não consegue dormir direito, está lá tentando se evangelizar, só que está lá todo doente, né? Poderia estar mais saudável, né? Se buscasse a sua evangelização também através da caridade e da mediunidade, né? Então, é um compromisso muito sério, né? Mas que muitos dirigentes, infelizmente, não estão sabendo valorizar, né? Estão induzindo muitas pessoas que poderiam estar trabalhando mediunicamente, estão fazendo um monte de coisa, menos aquilo que precisavam fazer, né? Ninguém vem com a mediunidade sem uma possibilidade de trabalho, né? Um compromisso de trabalho, né? Então, ele diz aqui, ó, a tarefa para crescer exige trabalhadores que se dediquem à elevação de si mesmos, não é? Então, a gente precisa se dedicar à elevação de nós mesmos. Sim, é um compromisso grave. Uma hora, vamos aceitar, vamos trabalhar, vamos assumir esse compromisso, né? Qual é o problema? Existe o bônus e existe o ônus, né? Você vai ter o custo disso, mas você vai ter também o benefício, que é muito grande, tá? Certo? Eu falo isso, pessoal, porque a gente vê assim tanta gente necessitada e tanta gente que não está encontrando nas casas espíritas a orientação precisa no campo mediúnico. Muita gente, pessoal. Muita gente que está lá precisando exercitar a mediunidade e os dirigentes só quer saber de palestra e evento para cá e evento para lá e palestra para cá e palestra para lá, estudo para cá, estudo para lá, e não estão atacando, não estão voltando para a questão mediúnica, a importância que precisava, né? Onde é que estão os grupos mediúnicos? Onde é que estão os treinamentos dos médiuns, doutrinadores, numa época que nós estamos tão necessitados de mais grupos, de mais médiuns, de mais socorro? É muito comum, pessoal, nós vermos por aí, Brasil afora, cada casa espírita com uma reunião mediúnica. A nossa reunião de desobsessão. Ora, cadê as nossas reuniões de desobsessão? Não é? Eu sempre chamo a atenção que é louvável o trabalho do Richard Simonetti em Bauru, é respeitabilíssimo o trabalho, né? Não canso de elogiar, porque ele entendeu, ele fala, inclusive, olha, a mediunidade é o sagrado no Espiritismo. Lógico que o Espiritismo surgiu da mediunidade, então ele soube valorizar. Tem lá 90 grupos mediúnicos. Tem lá 90 grupos mediúnicos funcionando. E tem palestras que ele conta, o sistema que eles usam e tal, como é que eles fazem. Tem lá 90 grupos mediúnicos. Agora, não é a regra, né? A maioria das casas você vai, tem uma reunião mediúnica. Quando tem? Porque não raro você vê hoje casas espíritas que não tem nem reunião mediúnica. Quando Emmanuel diz, né, que toda casa espírita deve ter pelo menos uma reunião mediúnica de desobsessão, né? Então, nós precisamos repensar isso num momento, principalmente um momento de transição que nós estamos, momento altamente importante, né? E nós estamos desperdiçando uma possibilidade que nós temos, né? Nós temos um pessoal enorme nas casas espíritas, no movimento espírita. Nós somos herdeiros do Livro dos Médiuns, herdeiros de Allan Kardec, herdeiros de André Luiz, de Emmanuel, né? Manuel Filomeno de Miranda, com a sua obra de desobsessão maravilhosa. E o que nós estamos fazendo com isso? Quem que vai ajudar esses milhões de espíritos que estão ao nosso redor? Né? Quem que vai ajudar? Nós vamos relegar isso aos católicos? Nós vamos relegar isso aos evangélicos?
Nós que temos a mediunidade em mãos, nós que temos os livros em mãos, nós vamos relegar a quem esse trabalho, pessoal? É algo muito sério, né? Então, nós espíritas é que devíamos estar muito mais empenhados em multiplicar os grupos mediúnicos, em multiplicar o número de médiuns equilibrados, o número de médiuns disciplinados, o número de médiuns conscientes, trabalhadores, né, diante da necessidade que existe aí. Né? Então, vamos trabalhar, pessoal, né? Não vamos ficar paralisados, não, nem vamos aceitar que façam isso, né? É isso que Jesus falou, né? Os fariseus, né? Eles nem abrem as portas e nem deixam o povo passar. Eu não lembro exatamente a passagem do Evangelho, né? Mas é que Jesus ele tinha uns embates com os fariseus. Nós temos os fariseus modernos também, que também não estão abrindo as portas, eles não estão atravessando a porta eles mesmos e também não estão deixando os outros atravessarem, pessoal. Prestem atenção nisso, cuidado com isso. Tem muito fariseu moderno fazendo isso, né? Muito fariseu moderno fazendo isso. Eles não atravessam a porta e também não deixam os outros atravessarem. Entendeu? Então Jesus já previa isso, né? Nós temos que tomar cuidado com isso. A Tânia colocou, a Tânia Silva, né? Quem entende a mediunidade como oportunidade sabe que o benefício é bem maior. Aí, no caso, o benefício é o bônus, né? Bem maior que o custo, que é o ônus, né? Servir ao próximo é o meu fardo leve, exatamente. Exatamente. Você colocou ali bônus, né? Não é um fardo pesado. Não, trabalhar com mediunidade é muito difícil, é muito sofrido. Não, de forma alguma. Sofrido é ficar com a mediunidade sem trabalhar, pessoal. Existe um grande equívoco aí. O sofrido é você ficar buscando ajuda em outras coisas que não consegue encontrar essa ajuda. É ficar somatizando e não consegue aliviar, os tratamentos não funcionarem. Isso que é o sofrimento. Você trabalhar com a mediunidade é a parte melhor. Né? É a escolha melhor, né? Que ninguém vai poder tirar de nós quando nós entrarmos nesse caminho. Né? Então, isso não é, existe um equívoco aí, né? Falando que, não quero porque é muito sofrido. Sofrido é você não poder trabalhar, é não poder usar a mediunidade para o bem. Isso é que é sofrido, né? Aí continuando aqui, não há frutos na árvore nascente. E às vezes as pessoas estão querendo colher frutos onde nem semearam, né? A areia movediça não sustenta a edificação. Não há luz na candeia sem óleo. O carro não transita onde inexiste a estrada. Como esperar assim o pensamento divino, onde o pensamento humano se perde nas mais baixas cogitações da vida? Em vão a estrela buscaria retratar-se na lama de um charco. É indispensável, pois, pensar no bem e executá-lo. Né? Então, pessoal, para que nós não sejamos areia movediça, para que nós não sejamos, né, essas manifestações mais baixas, nós temos que começar a alterar o nosso campo mental. Se já estamos trabalhando com a mediunidade, que a nossa vida esteja à altura do trabalho que nós estamos executando, que nós pretendemos executar. E se nós queremos vir a executar na mediunidade, vamos fazendo esse trabalho íntimo de preparação. Tá? É lógico que nós não vamos esperar ser perfeito para começar na mediunidade, tá, pessoal? Isso é um outro equívoco que existe. Tá? Tem muita gente esperando se tornar perfeito para depois ser médium. Aí também não vai dar. Nós nos aperfeiçoamos na mediunidade. Nós não somos perfeitos. Né? Nem seremos perfeitos de um dia para o outro. Tá? Nós temos que ter pelo menos boa vontade. Né? Humildade de perceber os nossos problemas, humildade para aprendermos. Não sabemos tudo, então estaremos sempre aprendendo, sempre estudando. O estudo não pode ficar longe da prática, mas a prática também não pode ficar longe do estudo.
Né? Nós temos que levar junto essas duas coisas, a teoria e a prática. Né? E não podemos esquecer, né, de nenhuma dessas duas partes. Tem muita gente indo só para a teoria e se afastando da prática. Né? Ok? A gente está quase acabando aqui. Vamos ver. Tudo o que existe na natureza é ideia exteriorizada. O universo, asseverou o instrutor espiritual, é a projeção da mente divina. E a Terra, qual a conheceis em seu conteúdo político e social, é produto da mente humana. Olha que bonito, né? Só esse parágrafo aqui já dava um curso, né? Já dava um livro inteiro, né? Olha que bonito, vamos ler de novo. Ó. Tudo que existe na natureza é ideia exteriorizada. Né? Nós estamos dentro da mente divina. Tudo que a gente vê é manifestação divina. Né? Os astros, a natureza, tudo. Né? O universo, asseverou o instrutor espiritual, é a projeção da mente divina. Porque todo esse universo maravilhoso, a gente está vendo até no pano de fundo aqui do estudo, né? Tem até o espaço, isso aqui é o espaço, ó, as estrelas aqui, né? É a projeção da mente divina. E a Terra, no seu conteúdo político e social, né? Vamos dizer assim, não a Terra enquanto o planeta, né? A matéria, mas nós aqui, as nossas organizações, é produto da mente humana. Né? Você quer mudar o planeta, pessoal? Tem que mudar a nossa mente. Por que nosso planeta tem tanta doença, tanta guerra, tanta miséria, né? Tanta violência, tanta discussão? Né? É porque nós ainda estamos acreditando que é isso que nós temos que pensar, que produzir, que mentalizar. Na hora que nós começarmos a mentalizar a saúde, mentalizarmos a harmonia, mentalizarmos a beleza, mentalizarmos a prosperidade, sim, né? Nós ainda vivemos a miséria porque nós acreditamos que isso ainda é a nossa realidade. Né? Assim como a doença, assim como tudo que é negativo na nossa vida. Né? Então, a hora que a gente começar a mudar o pensamento, todo o planeta, imagina o pensamento, todo o planeta pensando de forma saudável, pensando de forma harmônica, o planeta muda. É que hoje nós não conseguimos isso ainda. Né? O ser humano não descobriu ainda o poder que tem dentro de si, né? De pensar de uma forma mais amorosa, mais positiva, mais correta. Né? A face do planeta mudaria. Ok. Eu acho que aqui a gente terminou, né? Deixa eu ver. Só um pouquinho aqui. Ainda tem. Deixa eu ver aqui, ó. Atentemos, pois, para a obrigação de autoaperfeiçoamento. Sem compreensão e sem bondade, irmanar-nos-emos aos filhos desventurados da rebeldia. Sem estudo e sem observação, demorar-nos-emos indefinidamente entre os infortunados expoentes da ignorância. Estão vendo? Ó? Atentemos, pois, para a obrigação de autoaperfeiçoamento. Ok, o que a gente já acabou de falar, né? Sem compreensão e sem bondade. Né? Por quê? Porque é o conhecimento e o amor. Sem compreensão e sem bondade, ou seja, sem conhecimento e sem amor, que são as duas asas do espírito, né? As duas asas que vão permitir que a gente dê o voo espiritual, a asa do conhecimento e a asa do amor, né? Quer dizer, sem essas duas asas aí, né? Irmanar-nos-emos aos filhos desventurados da rebeldia. Quer dizer, sem discernimento e sem equilíbrio
de sentimento, a gente cai na rebeldia, na revolta, na indignação, sem frutos, né? Sem estudo e sem observação, demorar-nos-emos indefinidamente entre os infortunados expoentes da ignorância, né? Tem muitas pessoas que não se acham ignorantes, porque são muito conhecedoras da literatura espírita, por exemplo, mas se mantêm absolutamente distante do socorro aos necessitados do plano espiritual, por vários motivos. Entendeu? Então os espíritos estão ao lado dela o tempo todo, estão suplicando ajuda o tempo todo, na casa espírita o tempo todo. E a pessoa nada de se voltar para a ajuda espiritual. Né? Quer dizer, estuda o Espiritismo. E o que o Espiritismo fala? Tem vida material e tem vida espiritual. Sabe que está rodeado de espíritos sofredores, mas não se move no sentido de ajudar numa reunião mediúnica. Como é que a gente vai entender isso, né? Como é que a gente vai entender isso? Se a pessoa sabe da existência dos espíritos, sabe que tem muito mais espíritos do que encarnados, sabe que está sem de espíritos sofredores e não move uma única palha no sentido de ajudar numa reunião mediúnica. E não precisa ser médium para ajudar numa reunião mediúnica. Você só precisa ter boa vontade de amar, de irradiar energias boas, tal, né? Porque são algumas coisas que a gente não consegue entender às vezes, sabe? Mas existe. Amor e sabedoria são as asas, né? A gente acabou de falar isso, né? Com que faremos nosso voo definitivo no rumo da perfeita comunhão com o Pai Celestial. A palavra esclarece, o exemplo arrebata. Ajustemo-nos ao Evangelho Redentor. Cristo é a meta de nossa renovação. Está aí. Cristo é a meta de nossa renovação. Não somente nos exemplos de caridade de vários espectro, né, que Jesus proporcionava, mas também a gente fala assim, o Espiritismo tem em Jesus modelo e guia. O Espiritismo tem em Jesus o seu grande exemplo. O Espiritismo é o cristianismo redivivo. Ora, falamos assim também, tudo que nós fazemos hoje no Espiritismo é o que Jesus fazia na época em que ele esteve conosco aqui. Jesus atendia os espíritos. Jesus tratava os obsediados. Né? Então, como desprezarmos hoje o contato com os espíritos, se Jesus, em vários momentos da sua existência, tratou obsediados, tratou, né, espíritos que estavam gerando alienação, que estavam gerando problemas orgânicos, estavam gerando dificuldades na vida das pessoas, loucura, doenças, né? É assim que nós devemos tratar na casa espírita, pessoal. Né? É assim que nós devemos, como Jesus fez. Cuidava do corpo, cuidava do espírito. Tem gente, eu já vi uma pessoa falar assim, mas eles estão curando lá naquela casa espírita, eles estão curando, como se falasse assim, mas não pode curar, porque o espiritismo é só a cura da alma e tal. Né? Parece que a gente está ouvindo ainda os fariseus falando de Jesus, mas ele está curando no sábado, não pode curar no sábado, né? Como se fosse uma coisa tão simples, né? Ele está curando, né? E nem paravam para perceber que era uma cura, que era uma melhora, né? Não importava se era sábado, segunda, domingo, terça, quarta, não importava. Para eles importava, para os fariseus, né? Que eles queriam ter um controle total de tudo, inclusive do dia que a pessoa iria curar, né? Então Jesus foi morto por causa disso, principalmente porque ele curava no sábado. Já pensou? E hoje em dia tem muita gente reclamando porque se faz um trabalho de atendimento e que visa também ajuda física às pessoas, né? Orgânica, mas não tem problema, atende o corpo, atende o espírito, né? Nós não estamos tentando fazer o que Jesus fazia, porque nós vamos desprezar a saúde do corpo
e cuidar só do espírito. Não, nós cuidamos do corpo e do espírito. É a saúde integral. Nós vamos conseguir ajudar alguém, uma doença que traz, não sei, vai depender dos méritos da pessoa, vai depender das necessidades kármicas, expiatórias, mas isso quem define é Deus, não é a gente. Isso quem define é os espíritos, não é a gente. Eu não tenho capacidade de avaliar com alguém que chega no atendimento comigo ali, se a pessoa deve mesmo se curar ou não do problema físico que ela traz. Isso quem determina são os espíritos. Eles é que sabem, né? E também a própria pessoa, né? A fé que ela tenha, a mudança que ela faça, não é uma determinação nossa. A gente sempre deve trabalhar para fazer o melhor. A gente sempre deve trabalhar para ajudar de todas as formas. Agora, se nós vamos conseguir ou não, depende de vários fatores, né? E nós não temos controle sobre todos esses fatores. Jesus curava, chamava a atenção das pessoas, e as pessoas davam credibilidade para Jesus também por causa das curas que ele fazia. Não era uma resolução definitiva, mas permitia que ele trabalhasse a alma das pessoas. Quando as pessoas se aproximavam trazendo sintomas físicos, elas também acabavam recebendo remédio para a alma. Jesus falava, olha, agora vai, não peques mais, para que não vos aconteça coisa pior. Talvez no Espiritismo hoje a gente não fale assim exatamente. Talvez a gente fale diferente. Fale, olha, lembra que tem um espírito também. Lembra que você é um espírito reencarnado. Lembra que tem a lei de causa e efeito, tal, que você precisa mudar os hábitos, tal. Talvez a gente fale de uma outra forma, mas o conteúdo é o mesmo. Vai e não peques mais, para que não vos aconteça coisa pior. Então não há por que a gente desprezar, o tratamento físico também. Só que nós não vamos dar mais importância ao físico do que ao espírito. Então nós vamos dar a ambos a importância que eles merecem, Mas vamos cuidar do ser integral, por que não, não é? Isso faz parte, dos nossos objetivos. Ok? Aí acabamos, pessoal, Aí semana que vem tem o capítulo 4, o capítulo 14 em serviço espiritual, tá? Onde a gente vai dar sequência, então, aqui ao livro Nos Domínios da Mediunidade. Ok? Já na hora, hein? 21 aqui, redondo. Ok. Então vamos lá, Vamos fazer a prece final. A Marlene colocou, boa noite, frequento o centro onde eu moro, aprendi muito, lá tenho mediunidade. Não sabia como lidar, lá aprendi muito, ajudo muitas pessoas, hoje sou muito grata, graças a Deus. Marlene, o que a gente quer é que muitas pessoas como você tenham acesso à mediunidade, compreendam, adquiram discernimento, possam ter contato com grupos. Agora me diga uma coisa, Como atender a demanda que chega à casa espírita? Muitas pessoas vão chegando sempre à casa espírita. Como atender a demanda, mantendo apenas um grupo mediúnico na casa? Me expliquem, como é que faz isso? Como é que faz essa proeza ao longo das décadas? Como é que o pessoal faz essa proeza? De receber tantos médiuns, porque a gente vê na nossa casa espírita o tempo todo chegando médiuns, precisando de ajuda, precisando de exercício mediúnico, precisando de estudo, tá? E a gente sente a necessidade de ir ampliando os trabalhos, ampliando os grupos. Como é que o pessoal consegue manter um único grupo ao longo das décadas, hein? Aí a gente fica pensando, onde é que vão esses médiuns? Muitos médiuns acabam até saindo do espiritismo, muitos acabam só ficando em casa, porque não teve oportunidade na casa espírita, Ou vai para um centro de umbanda, ou vai para um... Tem muita situação assim, tá? Então vamos analisar, pessoal, vamos analisar, E vamos trabalhar. Vamos fazer a prece final,